A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá de mais uma palavra nesta madrugada. Como eu sempre digo, quem é escolhido não tem escolha, não tem hora, não tem dia, não tem noite. Deus toca. E essa palavra se encontra aqui no livro de Lucas, é o capítulo 12, o versículo é o 8, que diz assim: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, filho do homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, aqui, ó, todo aquele que confessar quer dizer testemunhar também. Aqueles que falam os testemunhos de Deus é a mesma coisa de confessar, porque algumas Bíblias fala aquele que confessar, como na minha está escrito, e em outras fala aqueles que testemunhar, que contar testemunhos sobre o que Deus faz na vida. Então, irmãos, nessa madrugada eu estava aqui analisando um pouco e Deus tocou para mim falar sobre os testemunhos que eu tenho dado, vários. Às vezes tem gente aí que assiste os vídeos, que acompanha, diz, por que tanto testemunho? Não fala de Deus, fala de testemunho. Quando fala do testemunho, estou falando de Deus. Porque se eu estivesse falando de mim, tudo bem. Mas eu estou falando do que as pessoas fizeram para mim em nome de Deus. Coisa que nem eles sabem que foram usados por Deus para fazer essas coisas que eu tenho postado. E vou postar mais, tem mais, é porque a gente vai lembrando e vai falando. Deus permite que você passe por provas, por coisas ruins na vida, para que no dia que você ir para a presença, quando Deus vir te lembrando na memória, você vai contando cada detalhe do testemunho, do que você passou no seu passado, do que você passou na prova, para que todos saibam que você é chamado por Deus. Jesus passou a maior prova, irmãos, até morreu. Por quê? E lá teve um milagre que Jesus fez e ele chamou de Pai. Só falei do seu nome para que todos vejam que foi o Senhor que me mandou e que eu não estou falando isso por mim mesmo. Não tenho certeza, mas eu acho que foi lá de Lázaro. Depois que Lázaro saiu do túmulo que ressuscitou, Jesus foi lá e disse isso. Não me lembro, não confirmo, mas parece que foi lá. Então, irmãos, estamos aqui nessa terra, não é por acaso, nós não somos folhas para que o vento abana para lá e para cá, nós somos gente, nós somos pessoas que Deus tem marcação nas nossas vidas, pessoas que Deus trouxe para marcar, não são todos, mas uns têm uma história diferente. Então você aí que tem uma história diferente, que tem uma história complicada, você que trabalha, já trabalhou vários anos, e talvez é criticado, irmão, porque não tem bons frutos do seu trabalho, talvez não tem bens, talvez sua vida é complicada, é amarrada. Você que bebeu, você que passou vergonha e todo mundo lhe apontou. Ah, porque fulano não presta, fulano é vagabundo, porque fulano só anda bêbado, porque fulano trabalha a vida inteira e não faz um futuro. Deus tem propósito na tua vida e tu não sabe, irmão. Quando Deus tem um propósito, para você ser aquilo que ele quer, que ele te chama, o inimigo lança, o inimigo te usa, o inimigo te massacra. Porque o papel do inimigo é esse, é massacrar o cristão, a pessoa, antes dele vir para a presença, para que ele nunca busque a presença, para que ele nunca enxergue que existe um Deus. Porque na cabeça do indivíduo fica assim, porque minha vida toda vida, Deus acho que não lembra de mim, eu não tenho Deus, Deus nunca fez nada porque eu não tenho nada, eu trabalho tanto e nada anda. Isso é do inimigo, para que nunca tu enxergue que tu tem um Deus, para que tu só fica vendo o lado ruim da história. Então, irmãos, você aí que tem uma vida assim, pegue com Deus, busca, ignore a Satanás, comece a buscar em Deus, comece a ver o que é que Deus tem para você. Irmão, mas eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei nem pegar uma Bíblia. Deus tem propósito para todo mundo. Tu que não sabe ler, mas tu sabe falar, tu tem uma voz. Mas eu não falo bonito, fala feio mesmo. Eu aqui não falo nada que bonito. Eu falo o que Deus me manda. Eu que for saindo, eu vou falando. Agora, quem queira criticar, que critica. Tem gente aí que são estudados, são formados, mas não tem o dom que quem não é formado tem. Entendeu, irmãos?
Deus tem propósito, Deus te usa, Deus te panha, é para mostrar que Ele trabalha em cima daquilo que acham que não presta. Porque nós, irmão, nossa visão é diferente da de Deus. Quando nós vamos comprar uma coisa, lá nós vamos escolher os melhores. Se você vai numa loja para comprar uma roupa, você vai escolher a mais bonita. Se você vai comprar um tomate, você vai pegar o mais bonito que está na banca. Entendeu? Todos os sentidos é isso. Você vai escolher uma coisa para sua casa, sempre você escolhe os mais legais. E Deus não, Ele escolhe aqueles mais ruins, porque o trabalho de Deus, o propósito de Deus é pegar o que é ruim e transformar em máquina, beleza. Entendeu? É como Deus, se fosse pegar uma pedra bruta e transformar num diamante. É assim que Deus trabalha. Deus pega lá do lixo, pega quebrado. Deus já tem levantado pessoas da rua, que estão jogados há anos morando na rua, morando em situação de rua, perdão, e Deus panha e cuida e leva para o altar e se torna um pregador, se torna um pastor, entendeu, irmãos? Deus pega gente pobre, que não tem nada, que criou ali passando fome, e Deus levanta e bota para ser um cantor e a pessoa faz um sucesso na vida, entendeu, irmãos? Então esse Deus é especialista em transformar situações. Agora, quando você vê alguém que está lá em cima no alto, tá tudo bem, tá tudo rico, tudo e cai, quebra, que vai lá para o nada, aí não foi Deus não, viu, irmãos? Aí foi a própria pessoa que não apegou, que não agradeceu no momento da vitória, no momento bom, e Deus permitiu que o inimigo fosse lá e tirasse tudo dele para ver até onde ele suporta. Então é desse jeito. Às vezes a gente clama quando você tem tudo e de repente perde tudo e fica em nada. E você diz, porque Deus não existe. Aí que é hora de você lembrar que Deus existe e que Ele te tira daquela situação, tá, irmãos? Então, nessa madrugada, é para glorificar o nome do Senhor. Ele que fez os céus e a terra. Ele que nos fez e não a nós mesmos, como diz nas Escrituras. Então, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que está me usando para que eu leve uma palavra àqueles que talvez não tenham conhecimento. De certa forma, talvez a pessoa tenha um conhecimento que dá 3 do que eu tenho, mas em outra área, irmão. Tem talvez você aí que é professor, tem você que é diretor, tem você que é várias coisas. Mas talvez o que você sabe eu não sei, talvez o que eu sei você não sabe. E na verdade eu não sei de nada. Eu passo o que me passam, entendeu? O que eu sei, o que está saindo, vem do Espírito Santo. Porque tem coisa que eu falo aqui no vídeo, que daqui a pouco se alguém me perguntar, eu não sei o que eu falei. Inclusive eu mesmo vou ler os vídeos, vou reassistir os vídeos e às vezes eu acho que eu nem tinha falado aquilo. Às vezes eu penso em cortar, tirar aquela palavra, eu deixo, entendeu, irmãos? Então a gente tem que buscar em Deus, a gente tem que estar pedindo, a gente tem que levantar. Deus levanta homens, Deus levanta o caído, Deus fortalece o fraco. Entendeu, irmãos? Deus diz assim, é no lugar que te envergonharam que eu te levantarei. Então a gente dá testemunho, fala coisas. Tem gente que assiste os vídeos, eu sei, eu agradeço aqui, eu tenho muitos conhecidos que assistem os meus vídeos. Como eu já disse, eu ponho nos status aí, porque em vez de eu ficar aqui colocando vídeos nos status de outras pessoas, se eu também prego, se eu também falo, se Deus me usa, se Deus está me dando os dons. Porque tem gente aí que pode ver hoje e dizer assim, você não sabe, tudo bem, irmãos. Ninguém sabe nada da noite por dia. Eu estou com 1 ano, mais ou menos, que lê Bíblia, que busca em Deus. E hoje eu já sei muita coisa, já tenho muito dom, muita palavra já para falar. Então, às vezes vocês conhecem outros pregadores aí, que às vezes está aí já esbagaçando e sabe tudo, fala, mas é estudo, irmão. Tem muitos estudados, formados, e eu não fiz nada ainda até aqui. É só o que Deus me dá. Então, outra coisa, você talvez segue alguém aí, eu vejo nos status de muita gente aí, não vou citar o nome do pastor não, mas eu vejo que as pessoas colocam todo dia um link, porque o cara tem lá, sabe falar, o cara tem uma estrutura boa, tem suas roupas de marcas, tudo, mas o cara deve ter lá 10, 15 anos de pregador, enquanto eu tenho 1 ano. Então vamos para frente, vamos para o futuro, e Deus dirá o que pode acontecer. Glória a Deus.